Enquanto pessoas morrem à espera de UTI, profissionais de saúde denunciam que há leitos prontos e vazios aqui em Manaus. Nossa equipe foi atrás de respostas que justifiquem, de um lado, a fila de espera e, de outro, leitos de UTI montados, mas sem pacientes. O caso é de vida ou morte, mas o hospital não abre a porta. Mais um descaso aqui no 28. Paciente passando mal e eles fecham a porta. Após implorar por ajuda, o paciente consegue entrar. O pronto-socorro 28 de agosto, o maior de Manaus, está lotado. Quase 500 pessoas estão na fila à espera de vaga nesse ou em qualquer outro hospital da cidade. 140 são pacientes graves que precisam de internação em unidades de terapia intensiva. O Amazonas possui leitos de UTI equipados, mas sem uso. O motivo seria a falta de oxigênio e de médicos intensivistas. Alguns deles estão a 30 metros do pronto-socorro mais disputado do Amazonas. 4 leitos de UTI equipados. Estas imagens foram gravadas no Instituto da Mulher Dona Lindu, hospital que realiza partos e atendimento ginecológico. A unidade também foi preparada para atender pacientes com Covid. Recebeu recursos para montar 13 leitos de UTI, conforme anúncio do governador no dia 1º de janeiro. Mais 59 leitos na maternidade Dona Lindu, sendo desses 13 de UTI. Os equipamentos estão nesse momento, inclusive, sendo desembarcados nessa unidade. Os leitos estariam sem uso o mês de janeiro inteiro. A informação é confirmada por um trabalhador que tem acesso ao hospital e pediu para não ser identificado. O Estado está pagando a equipe de enfermagem, que foi contratada exclusivamente para ir, porém não contratou médico intensivista. Então, não dá para receber paciente. Ou seja, acaba que é um elefante branco. Enquanto isso, Jéssica viu a mãe morrer no dia 26 de janeiro, após 8 dias de espera por uma vaga na UTI. Dona Isa era o número 718 na fila. Fui no centro de regulação, eles não estavam atendendo, eles só estavam atendendo pessoas que estavam sendo transferidas para outro estado e eles não podiam me dar essa autorização. E eu sabia que realmente tinha essa vaga. Eu corri atrás, eu fui no Delfina. A assistente social do Delfina me falou que lá tinha vaga disponível, leito de UTI lá. Tinha, entendeu? Então eu sabia de tudo isso, eu corri muito atrás, mas eu infelizmente não consegui. Segundo os últimos dados disponibilizados pelo governo, no dia 2 de fevereiro havia 22 vagas disponíveis nos hospitais públicos e 28 na rede particular. Nas UTIs Covid para pacientes em geral, a ocupação é de 99%. Para pacientes com câncer, 100%. Para pacientes cardíacos e gestantes, a ocupação é um pouco menor. Enquanto na capital existem UTIs com vagas, no interior do estado, mais de 2 milhões de pessoas não têm acesso a um único leito. Para os pacientes graves com Covid, resta torcer por uma remoção para Manaus ou para fora do Amazonas. Ajuda que muitas vezes só vem por força de determinação judicial e ainda assim chega tarde demais. Esta defensora pública conta que na cidade de Tefé, 3 pacientes morreram no fim de semana, à espera da transferência determinada pela Justiça. A gente precisa de resposta fluida, a gente precisa de resposta imediata para realmente saber exatamente qual a justificativa de leito que está vazio, que não está, por que os nossos pacientes do interior não estão lá, tudo isso a gente precisa que seja muito bem esclarecido. Sobre a falta de oxigênio nos hospitais, hoje o governo do estado informou que a situação está sob controle. Inclusive recebeu o sinal verde da fornecedora White Martins para abrir mais vagas para pacientes, o que deve começar nos próximos dias. E nós estamos começando, a partir de amanhã, a abertura de mais 350 leitos, incluindo 100 leitos de UTI e 250 leitos clínicos. Mas o secretário de Saúde confirma a falta de medicamentos e de profissionais para as UTIs. Estamos trabalhando também com uma dificuldade pontual
que é os recursos humanos, principalmente de médicos intensivistas. O nosso maior desafio para a ativação dos leitos de UTI são os médicos intensivistas. Sobre a situação dos leitos vagos no Hospital Dona Lindu, o governo do estado não se pronunciou. Informou apenas que vai fechar um acordo com a Organização Pan-Americana para aquisição de insumos e de profissionais fora do Brasil. O que dói mais é a saudade dela, né? E a injustiça, que é as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei dizer muito bem o que dói mais, porque a saudade dói demais. E passa tanta coisa na minha cabeça, porque eu tentei de todas as formas e não consegui. Está sendo muito difícil para mim. Hoje eu encontro-se doente com Covid, porque eu estive todo o tempo do lado da minha mãe e eu não consegui. Mas a saudade dela dói muito mais em mim, e por ela ter falecido por uma falta de UTI e negligência do governo. Triste demais, né? Eu quero reforçar aqui que nós procuramos o governo do estado para uma entrevista ou para um posicionamento em nota, especificamente sobre essa denúncia, e nós não fomos atendidos. Eu, inclusive, quero chamar aqui o José Augusto Souza, nosso repórter, que fez essa reportagem, que foi atrás dessa denúncia. Parece, né, Zé, que depois que a gente entrou em contato com o governo do estado, a situação mudou por lá, foi isso? Então, Natália, a gente torce para que isso de fato esteja acontecendo ou tenha acontecido, né? São muitas as perguntas que a gente tentou fazer para o governo, sem sucesso, mas continuamos, né, à espera dessas respostas caso o governo queira nos atender. Saber, por exemplo, a gente entende a questão da falta de oxigênio, né? A cidade inteira viveu esse caos no mês de janeiro. A gente entende se os leitos não foram abertos por falta de oxigênio, a gente entende, mas ainda assim é necessária a pressão para que se obtenha o oxigênio. Tanto é que o oxigênio já não é mais um problema nos hospitais, segundo o governo confirmou hoje mesmo. Ah, mas então é a falta de médico. A gente quer fazer a pressão, então, para que se resolva, né? Se está faltando médico, se os leitos estão prontos, se já tem oxigênio e só falta médicos intensivistas, está difícil encontrar? Sim, mas tem que encontrar, né? Cabe a nós e aos órgãos de controle, especialmente, fazer essa cobrança para que as pessoas sejam devidamente atendidas. O que não dá é para leitos, né, devidamente equipados ficarem tanto tempo à espera de pacientes. A gente, mais uma vez, reforça aqui junto ao governo do estado, né, a possibilidade, inclusive, de entrar e saber e checar e poder conferir com os nossos in loco, né, essa situação da falta, na verdade, dos leitos que estariam ociosos aqui no Hospital Dona Lindu. Uma informação que a gente recebeu, Natália, é que ontem, logo após a gente entrar em contato com o governo, 5 pacientes deram entrada na UTI aqui do Dona Lindu. E até um médico intensivista também apareceu para poder dar o atendimento devido. Vale lembrar que em UTI o médico tem que estar sempre, constantemente lá, monitorando os pacientes. Então, essa informação nós não podemos confirmar junto ao governo do estado. A gente sabe que essas alas de UTI ficam no 2º andar aqui do Dona Lindu. O que a gente consegue perceber do lado de fora é que existe movimentação lá, né? Dá para ver pelas lâmpadas nas janelas que existe movimentação, possivelmente existem pacientes no 2º andar, mas tudo isso teria acontecido no dia de ontem. Mesmo sem ou com a confirmação do governo, a gente já fica feliz com essa possibilidade, afinal de contas, são aí, né, seriam 5 pessoas que estão recebendo um tratamento mais adequado nesse momento tão caótico que a nossa cidade vive, Natália. Sem dúvida, Zé. Parabéns pela reportagem, parabéns por trazer essa denúncia até o nosso público. Isso é muito importante, sim. Agora, sim, ficaram faltando respostas aos nossos questionamentos. Como o Zé falou, se de fato faltam profissionais, falta oxigênio, ok, a gente precisa de uma resposta para essa denúncia, o que infelizmente não aconteceu. Mais uma vez, muito obrigada, Zé. Segundo o